Boa noite. Vamos iniciar então mais uma aula. Hoje nós vamos encerrar o estudo sobre fontes do direito, tá certo? Para a gente encerrar esse estudo, a gente vai falar aí sobre algumas fontes do direito que são comumente utilizadas, né, e que a doutrina aceita quase que unanimemente. Além dessas fontes de direito, a gente vai falar também da analogia, que é uma outra forma de aplicação do direito, tá certo? Então, nós vamos aí falar hoje, né, enquanto fontes do direito, da lei, do costume, da jurisprudência e da analogia. Vamos trazer aí conceitos, né, sobre essas definições jurídicas. Vamos tentar aí explicá-las da melhor forma possível. Lembrando o seguinte, essa videoaula, gente, ela não esgota o assunto. Seria impossível a gente esgotar esse assunto em uma videoaula aí de 20, 30 minutos, tá certo? Então é importante que vocês realizem a leitura complementar e também que vocês leiam os livros de doutrina, tá certo? Lembrando que assim, a grande diferenciação de vocês são vocês mesmos, né? Então, quanto mais vocês procurarem conhecimento, melhor fica para vocês. A gente tenta aqui intermediar, eu estou à disposição sempre que vocês precisam, por isso que eu deixo meus e-mails aí, né, o meu e-mail à disposição, muita gente tem meu WhatsApp também, Instagram. Eu estou à disposição de vocês sempre, mas é importante que vocês pesquisem por vocês, que vocês construam os seus conceitos, né? Afinal, é isso que distingue um profissional de outro profissional, tá certo? Mas vamos aí começar o nosso estudo falando da primeira fonte de direito, que é a lei. Tá certo? Então vamos estudar aí o que é lei. Então, lei, olha só, a, a gente tem um entendimento de lei de duas formas. Uma forma que é a forma mais leiga, né, ou a forma ampla, que lei é tudo que regulamenta a vida em sociedade. Então você tem a Constituição como lei, você tem a lei ordinária como lei, a lei complementar como lei, o decreto como lei, a medida provisória como lei, tudo é lei. É muito normal, até portaria algumas pessoas chamam de lei, né? Mas, na verdade, esse conceito amplo, dessa forma, ele distancia um pouco da ciência do direito. Apesar de nós mesmos, advogados, estudantes de direito, nós usarmos isso comumente. Ah, porque a lei diz, até porque se nós formos ter que explicar para todas as pessoas que a gente estiver conversando, né, o que é decreto, o que é medida provisória, o que é lei, a gente vai simplesmente se tornar um chato. Então, às vezes, é preferível a gente usar esse termo no sentido amplo mesmo. Mas o sentido científico dele é o sentido estrito. Lei é aquele ato que emana do poder legislativo. Ora, o que significa isso? O poder legislativo, ele é quem tem a competência constitucional de realizar a lei, né? Então, mudamos o slide aí, né? A lei, em estrito senso, é aquela que é emanada pelo poder legislativo, passando por todo uma estabilização, uma formação da lei, né? Então, não é simplesmente, vamos lançar uma lei, não. Ela passa por todo um procedimento. Então, como a lei é norma, né? A lei é uma norma jurídica, né? Quando nós estudamos norma jurídica, eu falei, tem a lei, tem o decreto, tem as medidas provisórias, né? Então, a lei, enquanto norma jurídica, ela deve prescindir de algumas
características. Quais são? Generalidade, né? Então, ela se aplica a uma quantidade de pessoas que se enquadram, ou a população como um todo, ou uma quantidade de pessoas sui generis, né? Ela não é individualista. Abstratividade, né? A todos que estiverem naquela situação, a lei vai se aplicar. Bilateralidade, a questão do direito e obrigação. Imperatividade, né? Aí tá escrito errado, mas é imperatividade no sentido de que ela será imposta pelo Estado, e coercibilidade no sentido de que as pessoas que não a cumprirem sofrerão uma coerção. E outra característica da lei que também, que deve ser observada e com um certo rigor, é que a lei ela passa por um procedimento legislativo. Alguns autores falam em processo legislativo. Eu prefiro resguardar a palavra processo, né, para os atos judiciais. Então, eu falo que passa por um procedimento legislativo. Por que um procedimento? Porque é uma forma de elaboração, tá certo? Então, uma lei, para ela ser válida, ela passa por uma forma, um procedimento, né, ou um meio de formulação, que está aí a apresentação do projeto, depois ela é examinada pelas comissões, comissão de constitucionalidade, de justiça e quantas forem criadas pelo Congresso, depois ela é discutida no plenário, se for aprovada, ela vai para uma revisão e aí ela é encaminhada para a sanção. Sendo sancionada, ela vai ser promulgada e publicada. Se ela não for sancionada, se ela for vetada no todo ou em parte, ela volta para o Congresso, que pode discutir o veto, pode analisá-lo e pode rejeitar o veto também, promulgando a lei sem o veto. Então, é muito importante que a lei passe por todo esse procedimento, sob pena de configurar-se com defeito já no seu nascimento, né, com uma lei que pode ser injusta, ou no mínimo, né, que não passou por todo o seu procedimento, por todo o debate, e por isso pode até ser discutida a validade dela no âmbito do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, lei é, no sentido amplo, todas as normas de regulamentação judicial, e no sentido estrito, que é o sentido mais científico, é só aquele ato que emana do poder legislativo. Alguns autores falam que tanto faz, né, que na realidade não existe muito sentido nessa discussão, mas eu acho importante que a gente faça essas distinções científicas, essas distinções doutrinárias, porque, né, afinal de contas, é a ciência do direito que a gente está falando, né? A gente está falando de uma teoria geral da ciência do direito. Pois bem, segunda fonte, aí nós temos o costume. E olha só, a diferença do costume para a lei. A lei é sempre escrita e imposta pelo Estado. O costume, para iniciar, é uma regra não escrita, né? Ela é realizada repetidas vezes pela comunidade, e em decorrência dessa repetição, que às vezes pode ocorrer até de forma inconsciente, né, ela passa a ser aceita tacitamente, ela é introduzida, né, ao uso, e passa a ser aceita tacitamente por toda uma comunidade. É importante a gente dizer que a questão do costume, ele pode variar de região para região, e ele interfere diretamente, às vezes, até na interpretação do negócio
jurídico, né, na interpretação das coisas que se realizam juridicamente, de um contrato, por exemplo, porque o costume, às vezes, na realização de um do ato em determinado lugar é diferente de outro, às vezes até por condições de dificuldade financeira, de dificuldade de locomoção, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu lembro de uma experiência minha que eu fui no local, fui visitar um local, e as compras feitas a prazo lá era interessantíssimo, que primeiro se pagava as prestações para depois buscar o bem. Por quê? Porque não existia loja no local. Então a pessoa que fazia a busca do material, ela recebia toda a prestação, ia lá e buscava, né, a mercadoria que a pessoa queria comprar e trazia a mercadoria. Mas para ele comprar, ele não tinha crédito, ele tinha que levar o dinheiro à vista. Então a pessoa, se ficasse com dinheiro, gastava e ia depositando com ele, e ele ia juntando aquilo e ia lá depois e buscava o bem. Diferente do que nós estamos acostumados, mas era o costume. Eu até assustei na época, tem que ter muita confiança, mas tem. E olha só, o costume, ele é realmente uma fonte do direito? A gente pode dizer que o costume é uma fonte de direito, porque, né, alguns autores discutem isso, né, sobre o costume ser uma fonte de direito. Ora, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso por analogia pelos costumes e os princípios gerais de direito. Então, olha aí o costume, né, sendo reconhecido enquanto fonte do direito. Não há, então, que se debater sobre essa questão de o costume ser entendido ou não como fonte do direito. Ele já tem previsão legal para isso. Ah, mas ele precisava ter essa previsão legal? Sim, o costume ele só pode ser analisado enquanto fonte do direito se a própria legislação disser que aceita o costume como fonte do direito. A nossa legislação, o nosso Código Civil, ele é amplo nisso. Ele fala, por exemplo, da interpretação do negócio jurídico, que deve-se buscar mais a vontade consubstanciada pelas partes do que o que está escrito definitivamente no contrato, exatamente em questão do costume, né? Então, se a gente for analisar os artigos 112, 111, 112, 113, 114 do Código Civil, a gente vai perceber que a questão do costume ela é bem arraigada, né, no nosso direito, ela é bem aceita. E não quer dizer que porque o nosso direito seja positivo, né, seja o direito escrito, o costume não tem valor. Até porque a própria lei, quando ela é promulgada, ela deve observar, né, os anseios e os costumes de cada população. Bom, depois dos costumes, a gente vai falar sobre jurisprudência. Aí, olha só, jurisprudência, a gente tem também alguns conceitos interessantes. Alguns autores entendem que jurisprudência, alguns autores eu vou dizer até que é uma coisa mais leiga, que jurisprudência é qualquer decisão proferida por um tribunal ou por um juiz. Na verdade, a jurisprudência é uma coletânea de decisões, né? Então, eu tenho uma decisão, e se eu tenho 10 decisões no mesmo sentido, sobre o mesmo assunto, eu tenho uma jurisprudência. E aí nós temos uma outra discussão sobre a jurisprudência uniforme e jurisprudência divergente ou contraditória. Pois bem, se a gente tem duas decisões distintas, em sentido distinto sobre o mesmo assunto, a gente tem duas decisões distintas. Mas nós temos um conjunto de decisões em um sentido e um conjunto de decisões em outro sentido, aí a gente pode falar em jurisprudência divergente. Se todo mundo decide no mesmo sentido, a gente tem jurisprudência uniforme. Todo mundo que eu digo, todos os tribunais. Uma boa nota, que todos os tribunais são esses. Olha, eu tenho o Tribunal de Minas, que decide em um sentido,
o Tribunal do Rio decide em um sentido contrário, né? Se isso ocorrer, existe a possibilidade de um recurso chamado recurso de unificação. Vai, então, o processo para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, com um recurso que pode ocorrer, isso vai depender da vontade, né, das pessoas participantes do processo, um recurso de uniformização de jurisprudência. Aí, a gente tem que lembrar que os tribunais e os juízes, eles decidem livremente, conforme a convicção deles. Então, não é possível, não é plausível que todas as decisões sejam iguais. Agora, elas podem ter o mesmo sentido jurídico, um sentido de validade ou de não validade de um determinado ato, de licitude ou ilicitude de um determinado ato. Mas também podem ser contraditórias, até porque, ao analisar o ato, a gente vai analisar também a questão do costume, né? O novo Código de Processo Civil reconhece e dá uma importância muito grande à jurisprudência e às decisões, né, dos tribunais. Tanto que, apesar de ter algumas diferenças entre jurisprudência e precedente, né, porque o precedente é o reconhecimento anterior do direito, enquanto a jurisprudência ela exige uma coletânea de decisões, mas o tribunal fala do que, né, o Código Civil, o nosso CPC, né, o Código de Processo Civil, ele fala que os tribunais devem manter as suas jurisprudências de forma organizada, de forma coesa, tá certo? E também fala na questão dos precedentes em determinados recursos. Então, é muito importante hoje a questão da jurisprudência. Quando você vai entrar com um recurso, você tem que falar dos precedentes, né, dos fundamentos desse recurso e dos precedentes que podem existir sobre esse recurso. E aí, finalmente, a gente tem a analogia. Olha só, vou destacar o seguinte: a analogia ela faz parte da fonte do direito, mas a utilização da analogia ela não é tão simples quanto as pessoas pensam. Eu só posso falar em analogia, só posso utilizar analogia quando a lei expressamente possibilite essa utilização. Então, por exemplo, no direito penal, eu não posso utilizar a analogia para considerar típico um ato que não esteja exatamente descrito no direito penal. Então, a analogia ela não é utilizada de forma liberada ou de forma espontânea a bel prazer do juiz. O juiz só pode utilizar a analogia quando a lei expressamente autorize. E o que é essa analogia? O que a gente pode definir como analogia? Quando, em um caso apresentado ao juiz ou apresentado ao tribunal, não exista uma lei específica para a regulamentação, o juiz pode utilizar-se da analogia. E aí a gente tem um outro debate, a analogia legis e a analogia iuris. A analogia legis ela é quando o juiz pega uma norma e aplica um caso semelhante. Uma norma, uma lei, um decreto, uma medida provisória. E a analogia iuris é quando o juiz adota o conjunto de normas, ou seja, o próprio direito, né, a própria concepção da palavra direito, ou seja, a completude do direito objetivo, subjetivo, constitucional, para aplicar a esse caso inusitado. É óbvio que a analogia iuris ela é mais completa, mas também ela é muito mais complexa.
né, de ser utilizada. Ela exige um conhecimento muito maior e permite também uma discussão maior sobre os efeitos dela. Quando um juiz pega uma lei específica, né, que é a analogia legis, ele tem muito menos possibilidade de errar. A chance de acerto é muito maior. Quando um juiz ou julgador procura utilizar a analogia iuris, a possibilidade de uma interpretação equivocada é muito maior, uma vez óbvio, né, que o conhecimento do direito na sua amplitude é muito mais difícil. Mas também a gente vai ter que analisar que a aplicação da analogia no direito, ela não parte apenas de princípios legais, não parte apenas da lei expressa, mas também ela vai buscar, né, suas fontes na principiologia jurídica, né? Os princípios jurídicos que a gente vai estudar na próxima aula são essenciais para fundamentar as intervenções e os direitos. É interessante a gente dizer que a questão da analogia, né, repetindo aí, só pode ser utilizada em casos expressamente previstos em lei. Não pode o juiz ou qualquer pessoa utilizar-se da analogia a seu bel prazer. Tá certo? Bom, gente, repito, vamos verificar os textos complementares, vamos analisar também os livros de doutrina, vamos procurar aumentar o nosso conhecimento, tá certo? Eu espero vocês em nosso debate. Tenham uma boa noite.